eu estava vendo aqui, eu vou pular algumas perguntas que eu vi aqui, mas tem uma coisa que eu gostei bastante da pergunta que a Ludmila fez, porque é um livro que realmente eu gosto muito. Ela disse que ela começou a ler o livro Mediunismo, do Ramatiz, e já no início fala que a mediunidade é uma faculdade do espírito e não do corpo físico. Mas alguns falam que é um mecanismo físico. Se físico já nascemos com ela, Ludmila, são as duas coisas. É isso que é difícil de entender no início. Por quê? Uma não funciona sem a outra. Por exemplo, o espírito vem com o mecanismo mediúnico. Ele vem com a tarefa mediúnica, entende? O espírito ele vem com essa tarefa do mediunismo, ele precisa trabalhar mediunicamente. Mas essa mediunidade só vai se manifestar no corpo físico, através da estrutura carnal. Então, existe os dois tipos existe três formas da mediunidade se manifestar, que é, vamos esquecer o corpo físico, que você vai entender porque vai estar no pensamento, e o pensamento é o espírito, entende? Então, tem a forma mediúnica, né, totalmente mediúnica, onde o corpo não interage e é o espírito que fala. Existe o anímico mediúnico, que é quando existe a informação do médium trazida e elaborada pelo espírito também, e existe o estado anímico, que é quando apenas a informação do espírito reencarnado se manifesta. Então são dessas três formas: anímico, mediúnico, anímico e mediúnico. São as três formas da manifestação da mediunidade. Por isso que alguns dizem a mediunidade ela é física, ela se manifesta porque ela se manifesta no corpo físico. Veja, por exemplo, o Oikenaz. O Oikenaz não precisa de mediunidade. Então a mediunidade não está no espírito Oikenaz. Ele não precisa mais disso. Mas o espírito Jordelei, o espírito do Ludmila, o espírito Robson, né, reticências a todo mundo aqui, nós precisamos da mediunidade. Então a gente reencarna num corpo físico para poder fazer uso da faculdade mediúnica. Então nós precisamos do corpo e do espírito. Então dessas três formas que tem. Agora, por exemplo, a clarividência. A clarividência é uma visão espiritual que se manifesta apenas na matéria. A evidência como nós conhecemos, porque o espírito ele tem a visão do mundo espiritual, mas aqui no mundo encarnado não. E ela pode se manifestar pela tela mental, pela abertura dos chakras, apenas os chakras abrindo e ela se visualizando pela tela mental. Ou ela pode, quando um espírito se aproxima, daí, ou seja, nesse primeiro caso da tela mental, anímico, aí ou pode um espírito se aproximar para um trabalho, ampliar o campo de energia do médium e aí esses chakras abrirem ainda mais intensamente, ainda mais. E aí quando abre isso passa a ser anímico mediúnico, ou o espírito vem já com essa habilidade, né, e traz essa habilidade para o corpo físico, e toda vez que o espírito se aproxima, a mediunidade abre e ele enxerga, independente do olho estar fechado ou do olho estar aberto, né, porque ele tem a percepção mediúnica. Então, a mediunidade, nesse caso, ela pode ampliar a clarividência, mas a clarividência ela não precisa de uma faculdade mediúnica. E por que eu já peguei essa? Porque isso também responde a Ana Vitória, que ela disse assim, na pergunta anterior: boa noite, Jordelei Robson. Quando jovem eu vi um espírito, depois parei de ver. O que deve ter acontecido? Será que a minha mediunidade deixou de ser ostensiva? Ana Vitória, ver um espírito não é mediunidade ostensiva. Ver um espírito não é. Todo mundo já viu um espírito em algum momento. Entende? Mediunidade ostensiva é quando você exerce aquela faculdade mediúnica por muito tempo. Então ela é ostensiva. Por exemplo, você vê espírito dos 7 anos de idade até os 20 anos, e aí do nada parou de ver. Tua mediunidade era ostensiva. Você incorpora espírito muito, mediunidade ostensiva. Você psicografa muito, mediunidade ostensiva, vários anos seguidos, mediunidade ostensiva.
Agora, um espírito grudar em você, trazer uma mensagem e depois nunca mais vir, isso não é uma mediunidade ostensiva. É apenas uma mediunidade de sensibilidade, entende? Então, por algum motivo, os teus chakras abriram muito nesse dia e você percebeu. Todo mundo aqui, tenho certeza que já viu um vulto em algum momento da vida. Ah, nossa, passou alguém aqui. Mas isso não é mediunidade ostensiva, entende? Isto é só uma percepção das nossas auras, dos nossos corpos espirituais, que percebem, mas que não codifica para a matéria. Por isso que a mediunidade é importante com a matéria. Nós temos 5 sentidos. A mediunidade é o 6º sentido. E o 6º sentido só existe quando esse 6º sentido é codificado por uma das 5 que nós temos. Então, às vezes, vem e codifica, aquela informação espiritual vem e é codificada no olfato. Nós sentimos o cheiro. Às vezes, ela vem e é codificada e joga para a visão. Então, nós enxergamos. Então, isso que é, mas isso não é mediunidade ostensiva, entende? É só uma codificação energética para uma estrutura física. Uhum. Voltando para a pergunta da Ludmila, né? Sua explicação muito completa, né? Mas só para introduzir um pouco o assunto para as pessoas que são novatas, né? E que ainda não estudaram mediunidade, que tem muitas pessoas no canal que são veteranas, né? Igual a Ludmila, mas tem pessoas que estão chegando agora e ainda não dominam muito até a linguagem, né? Até o significado dos vocábulos. Então, quando tem essas perguntas de mediunidade, assim, em termos de níveis, né, eu gosto muito de voltar para o corpo físico, porque o corpo físico todo mundo tem familiaridade, né? Então, no finzinho da tua explicação, né, Jordelei, você falou aí, então tá, tem os 5 sentidos, né? Os 5 sentidos são percepções, né? Percepções do nosso corpo. E a mediunidade é a percepção do extrafísico, né? Então, eu estou percebendo coisas que estão para além da matéria física. Mas vamos pensar como é o mecanismo da matéria física, só para ficar fácil de pensar nas palavras aí da pergunta da Ludmila, né? Então vamos pensar na visão, que é o mais fácil deles. Tem o meu olho, se eu não tiver olhos eu não tenho capacidade de enxergar, né, ou de ver, ou se eles não estão funcionando bem. E esses olhos eles vão chegar até o cérebro e vão mandar uma informação para o cérebro. Então eu estou vendo a tela aqui do computador, estou vendo o rosto do Jordelei, estou vendo as perguntas de vocês, e isso chega lá na minha área cerebral, então eu preciso dos olhos, depois eu preciso do cérebro recebendo essa informação, e o cérebro vai traduzir essa informação para impulsos elétricos, né, e bioquímicos lá dentro do cérebro, e aí depois essa informação vai ser interpretada, né, porque às vezes eu estou só enxergando a imagem, mas ela pode significar muita coisa. Então, se eu estiver só enxergando o rosto de Jordelei é uma coisa, se eu estiver enxergando que ele está movimentando, eu sei que ele ainda está no meio do pensamento dele, eu não vou falar o meu, né? Eu vou esperar, então tem uma interpretação. Então, no corpo físico é como se fosse o olho, que é o corpo físico, né? A parte mais física, depois tem o cérebro, que é o intermediário, e depois tem a mente, que é onde está sendo feita as transformações, né? As decodificações ali. Em termos de mediunidade, seria uma coisa parecida, né? Então, precisa do corpo físico? Precisa. Se o corpo físico não estiver lá, não vai ter entrada de informação. Só que depois precisa de perispírito para levar aquilo até o espírito, para transformar aquilo em pensamento. E depois precisa do espírito para saber o significado daquilo, né? Então, é mais ou menos nesse sentido, é que é uma atribuição do corpo perispiritual, da matéria, né? Porque a matéria sutil é matéria. Mas precisa do espírito também para poder funcionar, né?